Sempre que eu falo de moral, moral, valores, princípios, algumas pessoas têm um sério problema de entender o que isso significa. A gente precisa entender que existe a moral social, que é para o sujeito social, e a moralidade própria, né? Isso você vai encontrar no existencialismo, no humanismo e lá nos gregos, mas não muito hoje. E esse é o grande problema. A parte da filosofia que deveria estar sendo introduzida nos ensinos e até dentro de casa é exatamente essa. Porque isso é que fala de sociedade, de civilização. O que a gente vê hoje em dia não é um individualismo, é um egocentrismo. Porque as pessoas querem estar em sociedade, mas assim, tipo, o mundo gira em torno dela. Então, quando a gente fala de moral, tá? Não essa moral deturpada que é de dominação, de opressão. Não estou falando dessa moral. As pessoas ficam ali congeladas no tempo da escravidão, ficam congeladas no tempo da medieval, da igreja. Gente, a mente tem que acompanhar, a mente tem que evoluir. A gente tem o humanismo, a gente tem o existencialismo, a gente tem os próprios gregos. Por que não pega lá dos gregos, então? Que é a moral das virtudes. Eu tenho que ponderar e moderar as coisas. Mas aí as pessoas querem pegar Nietzsche, né? Quer viver o prazer a qualquer custo. O que acontece? É uma confusão. Que existe a moral social do sujeito social. E existe a moralidade do indivíduo na vida dele. O que ele faz da vida dele. Então, dessa moral social, ele vai criar a moral dele, para a vida dele, para a casa dele, para o grupo dele, para quem aceitar fazer com ele. O que é o sujeito social? O sujeito social é o professor dentro da sala de aula, é o médico dentro do hospital, é o juiz dentro do fórum, é o cidadão que anda na rua. Esse é o sujeito social. Então, nós temos vários sujeitos sociais. Agora, imagina você pegar o sujeito social, né? Imagina ali o patrão, entre os amigos dele, na casa dele, tá ali, ó, sempre o patrão. A mesma forma, imagine o indivíduo, né, que faz ali tudo dentro da casa dele como ele quer, fazendo na sociedade. A gente tem que aprender isso na escola. Na verdade, a gente tinha que aprender isso dentro de casa. Que na rua você não faz o que você quer. Você faz o que você quer dentro da sua casa. Eu já falei isso aqui. E o que você faz dentro da sua casa não interessa ao outro. Sartre, que não era nenhum exemplo de vida, não era a favor de criar uma moral, umas regras, mas por quê? Porque ele estava falando do senso de responsabilidade do indivíduo, que iria substituir a moral. Porque o que ele fazia? O Sartre ele tinha várias amantes, mas ele sustentava todas as amantes. Elas sabiam uma das outras, elas aceitavam, ele concordava e estava tudo certo. Então, a moral seria isso, os acordos. Ao mesmo tempo que ele não nega que possa haver a necessidade, sim, de existir as regras sociais, desde que essas regras sociais não impeçam a individualidade. Dentro dessa questão do indivíduo, que a moral social não se aplica à arte, por exemplo, que a arte ela é livre. A arte não existe uma moral, a arte é uma linguagem. Tem muita gente que pensa que moral é se domesticar. Não, você está sendo domesticado pelo prazer. O que te domestica é o prazer. Como é que você domestica um animal selvagem? Não é pela fome? Como é que ele fica quietinho com você? Por que ele te respeita? Porque você dá a ele o que ele quer comer. Então, não é a moral que vai te domesticar. A moral ela vai te dizer assim, ó, você tem que ponderar, você tem que pensar antes de fazer as coisas, você tem que discernir. A moral ela vai te dar um trabalho mental para você fazer uma escolha. Agora, sem a moral, você tem ali uma rédea chamada prazer. E quem conhecer as suas faltas vai te dominar ali brincando, só mexendo ali, só brincando com o seu prazer, com a sua necessidade. Por isso que uma pessoa que domina bem os seus prazeres, ela não é manipulada. Como as pessoas pensam, ela não é domesticada. Domesticado é aquele que não domina o seu prazer. Aí alguém pode chegar e dizer assim, mas aí, então eu tenho que moderar os meus prazeres, eu tenho que me bloquear, e aí eu não vou viver. Não, você não tem que viver excessos. Se você controlar, você vai ter uma vida saudável. Excesso não é bom em nada. Nós estamos numa época
que as pessoas querem só excessos. Por quê? Porque estão vazios. Então é aquela troca, o teu excesso pelo meu vazio. E o seu vazio pelo meu excesso. Não é verdade que uma pessoa que usa o racional, ela usa só o racional. Tá errado. Aí vocês estão falando de psicopatas. Não confunda as coisas. Uma pessoa que trabalha bem o seu racional, ela sente, ela é muito sensível. Ela é sensível, ela só não vai ser emotiva. Porque o que é a pessoa emotiva? É aquela que a emoção não corresponde muito à realidade. Então a gente precisa entender que a razão tem que estar em equilíbrio com o sentimento, com os prazeres. Um não pode atropelar o outro. Então quando a gente fala em moral, dominar os seus instintos não é você bloquear os seus instintos. A gente não está falando de religião. Dominar os seus instintos é você conhecê-los. É você saber o seu nível de satisfação qual é. E se ele está muito excessivo, é porque em alguma área você está com problemas. E está tentando tapar um buraco abrindo outro. Compreende? Então, quando você situa, você aprende o respeito ao outro. E quando você respeita o outro, automaticamente você está em equilíbrio com você. Você está em respeito a você. Pelo prazer, você vai ferrar a tua vida. Ah, eu vou experimentar isso que é para eu viver. E aí entra Freud. Pulsão de morte. Quanto mais você quer viver, mais você está se dando a morrer. Agora, eu também posso aí dizer, como o Carl Jung falou, né, de uma forma muito educada, ele disse o quê? Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente irá dominá-lo e você vai chamar de destino. Ou seja, ele está dizendo, enquanto você não ponderar, moderar os seus sentimentos, suas emoções, enquanto você não entender que você não pode ficar vivendo de excesso, você vai continuar fazendo burrice na sua vida e dizendo que, não, eu estou vivendo, uma hora dá certo. Nós não somos animais, nós somos seres racionais. E para viver em sociedade, precisamos sim respeitar o lugar do outro. E o lugar do outro no ambiente social, a gente precisa entender que sim, os nossos limites diminuem. E isso não vai matar você. Nós não estamos vivendo um período de opressão, como as pessoas dizem. Parece até que a gente não pode sair de casa que tem 300 pessoas na porta para nos acusar. Ninguém bate na tua porta com tocha acesa de fogo para te jogar na fogueira. As pessoas falam o que quer, agridem quem quiser, e é uma dificuldade enorme para conseguir uma punição. E dizer que a gente não tem liberdade, na verdade, nós temos muita liberdade. O que falta é ponderar o limite um dos outros.